começo o programa desta quinta-feira, infelizmente uma notícia muito triste, porque foi confirmada mais uma morte pela Secretaria Municipal de Saúde de uma pessoa com coronavírus. Se trata de uma mulher. O Túlio Amâncio tem as informações em relação a esse caso. Túlio, bom dia para você. Oi, Rafa, bom dia para você, bom dia aos amigos do Balanço Geral. A informação sobre a quinta vítima de Covid-19 aqui na cidade de Uberlândia foi divulgada ontem no boletim diário que a Secretaria de Saúde divulga, em suas redes sociais, no seu site, sobre a contaminação, do novo coronavírus aqui no município. Então foi confirmado pela Secretaria de Saúde. Agora são 5 vítimas da Covid-19 aqui na cidade. A última vítima, ela morreu no sábado. Se trata de uma mulher de 38 anos de idade. Mas a Secretaria de Saúde não informou onde ela estava internada, se era na rede pública, rede particular. Não informou também se ela era portadora de alguma doença já. Já a Secretaria de Estado de Saúde, no boletim divulgado por ela, disse que essa mulher, sim, ela já possuía alguma doença, mas não disse qual problema de saúde ela tinha. Portanto, a quinta vítima da Covid-19 em Uberlândia é uma mulher de 38 anos. Esse último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde trouxe os números gerais também, e é o que eu vou passar agora para os telespectadores do Balanço Geral, Rafa. Como eu disse, são 5 mortes confirmadas e outras 4 mortes estão sendo investigadas. Elas podem ter acontecido por Covid-19, mas ainda o município aguarda o resultado de exames. 92 pessoas estão com a doença aqui no município de Uberlândia, segundo a Secretaria de Saúde, e 3.063 pessoas são possíveis casos, Essas pessoas têm suspeita de Covid-19. 30 pacientes estão internados, sendo 14 em leitos de UTI e 16 em enfermarias. 80 pessoas receberam alta médica do dia 14 de abril para cá, Rafa. E 80% dos leitos de UTIs aqui na cidade de Uberlândia estão ocupados. Lembrando que não só por Covid-19, eles estão ocupados também por diversas pessoas com diversas enfermidades. Rafa. Obrigado, Túlio, trazendo as informações, atualizando os números para você já no começo do Balanço Geral. E, infelizmente, então, a confirmação de mais uma morte por causa do coronavírus aqui na cidade de Uberlândia. Se trata do quinto óbito aqui na nossa cidade. Aos familiares fica aqui, claro, o nosso sentimento, o nosso respeito nesse momento. E olha só, o Ministério Público Estadual recomendou às concessionárias de ônibus do transporte coletivo de Uberlândia e também à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes que retomem imediatamente toda a frota de ônibus na cidade. A Ellen Vilela tem as informações, assunto que a gente falou e muito aqui no nosso Balanço Geral e brigamos muito por essa causa. E aí, me explique tudo, Ellen. Bom dia para você. Oi, Rafael. Bom dia para você, bom dia a todos. O documento foi assinado pelo promotor de justiça Fernando Rodrigues Martins. No entendimento da promotoria, existe abuso. A promotoria recebeu nos últimos dias, Rafael, várias denúncias de usuários e também de órgãos. Essas denúncias falavam de aglomeração nos horários, principalmente de pico, dos ônibus aqui em Uberlândia, viu? No entendimento da promotoria, a redução da frota, Rafael, é prática abusiva contra a população, já que causa aglomeração, especialmente às pessoas mais vulneráveis e outras pessoas compreendidas em situação de grupo de risco para o contágio da Covid-19. A frota foi reduzida há cerca de um mês, com mudanças nos horários dos itinerários em diversos bairros da cidade. A prefeitura diz que a medida foi tomada devido à queda de mais de 80% no número de passageiros em algumas linhas por causa das medidas de isolamento social. Rafael, a nossa produção entrou em contato com o município para um posicionamento sobre essa recomendação do Ministério Público Estadual. Ainda não tivemos resposta. Hoje de manhã, uma equipe nossa esteve por volta de 7h30 aqui no terminal do bairro Moarama, onde nós estamos, e registrou aí vários ônibus saindo aqui do terminal bastante cheios, viu, Rafael? Lotados, digamos assim. Nesse momento, a gente percebe a saída dos ônibus, eles não estão tão lotados assim, mas no começo da manhã é muito comum essa cena, viu, Rafael? Mesmo em tempos de pandemia.
Ellen Vilela ao vivo, trazendo as informações. Eu quero falar muito sobre esse caso com você, amigo do Balanço Geral. Por favor, você que acompanha a nossa programação, você que está utilizando o transporte coletivo, está lotado, está cheio, faça vídeos, pode mandar para o meu WhatsApp, que é o 997-989900. Eu quero muito falar sobre isso. Esse é um assunto delicado, eu já falei sobre isso aqui no nosso Balanço Geral. Eu acho muito bacana, isso é importante dizer, algumas medidas que estão sendo adotadas pelo município para proteger o cidadão. Por exemplo, a medida no último decreto, o isolamento social e a distância, meu amigo, de 2 metros. Bacana, né? Agora, para quem anda de ônibus? Para quem utiliza o transporte coletivo? É muito fácil simplesmente falar para o empresário, falar para o cidadão para ele ficar 2 metros de distância, mas o cidadão que precisa trabalhar de ônibus tem que enfrentar o ônibus lotado. Horrível isso. Ah, mas é que, olha, diminuiu demais a quantidade de passageiros. Claro que diminuiu. Isso é evidente, todo mundo sabe disso. Agora, lembre-se, todo mundo está sofrendo os efeitos econômicos por causa dessa crise, por causa dessa pandemia. Por que que as empresas de ônibus de transporte coletivo também não podem sofrer? Por que que eu tenho que sofrer, você tem que sofrer e eles não? O que que eles têm de diferente? Não dá, né? Não dá. Absurda essa situação, eu estou do lado da população, você que utiliza o transporte coletivo sabe muito bem, infelizmente, da realidade, porque essa medida de cuidado, de cautela, não vem sendo respeitada. O que você pensa sobre isso? Corre lá no Facebook do Balanço Geral, venha participar com a gente, comente lá no Facebook e compartilhe, por favor, a nossa transmissão. Morreu no distrito de Major Porto, em Patos de Minas, um senhor de 100 anos que foi vítima de falsos agentes de saúde. Esse caso aconteceu no início do mês, o Elcio Fonseca tem as informações. Elcio, lembrando que a gente falou muito sobre esse caso aqui no nosso Balanço Geral, uma situação absurda, uma extrema covardia, infelizmente, com esse senhor. E depois disso ele não estava nada bem, né, Elcio? Bom dia para você. Oi, Rafael, bom dia para todos. É verdade, segundo familiares de seu Honório, desde o golpe ele estava muito abatido, nem estava conversando direito. E ele ficou internado, quando aconteceu o crime, ele ficou internado por alguns dias na UPA aqui de Patos de Minas. E depois ele recebeu alta, melhorou, recebeu alta, voltou para casa lá no distrito de Major Porto. Mas ele, como eu disse, continuava muito abatido, não estava conversando direito, enfim, estava muito deprimido, segundo os familiares. E até por outros problemas de saúde, por causa da idade também já bem avançada, ele precisou ser internado novamente na semana passada. Voltou para a UPA aqui da cidade, estava aguardando uma vaga no Hospital Regional aqui de Patos de Minas, mas infelizmente seu Honório não resistiu a essa espera. Ele acabou morrendo ontem à tarde na UPA mesmo aqui da cidade. É claro que seu Honório vai deixar muita saudade, especialmente lá no distrito de Major Porto, onde ele era muito querido e viveu durante esses 100 anos, Rafael. Muito conhecido lá no distrito, todo mundo gostava dele, uma fatalidade. O Balanço Geral trouxe as informações em relação a esse caso no começo do mês e depois disso ele ficou extremamente traumatizado, começou a apresentar vários problemas de saúde e veio a falecer lamentavelmente. E é hora de girar informação aqui na tela do Balanço Geral. Vamos falar sobre os casos da nossa região. A gente falou sobre os casos de coronavírus confirmados aqui na cidade de Uberlândia, também, infelizmente, sobre a morte, mais uma morte confirmada aqui na nossa cidade. Agora a Ellen Vilela participa com a gente para falar dos números em cidades da nossa região. Ellen, por favor. Rafael, começando por Uberaba, casos suspeitos são 1.313, confirmados 28, negativos 437, óbitos por Covid-19 3, óbitos em investigação na cidade de Uberaba 3, internados com a Covid 2, internados com suspeita 7, pacientes curados 16. Agora vamos para o Alto Paranaíba, Araxá, síndrome gripal, 333 casos. Notificações por Covid-19, 58. Confirmados, 3. Casos negativos, 51. Óbitos em investigação, 2. Confirmados, 1 morte. Ituiutaba, no Pontal do Triângulo, casos positivos 2. Ontem a prefeitura confirmou mais esse caso na cidade. Casos negativos 44. Pacientes internados com suspeita da Covid-19, 1 pessoa. Total de casos suspeitos 251. Casos descartados 144. Aqui na vizinha Araguari, casos suspeitos 595. Positivos
9 negativos, 53. Óbito suspeito em investigação, 1. Rafael? Obrigado, Ellen. Trazendo números da nossa região, agora eu converso com Elcio Fonseca, que tem os números de Patos de Minas e também fechando com os números do nosso estado. Elcio. Rafael, vamos falar primeiro dos números aqui em Patos de Minas. E tem uma novidade aqui na cidade, os números agora são divulgados em um site, um novo site criado pela Prefeitura, que é saude.patosdeminas.mg.gov.br. Depois a gente vai falar mais desse site, hoje ainda no programa, mas vamos aos números que estão lá hoje. Portanto, olha só, são 11 casos confirmados aqui na cidade e uma morte confirmada por causa da Covid-19. Além disso, há um total de 320 notificações, 287 casos suspeitos e 19 casos já foram descartados. Rafael, agora em Minas já são 1.308 casos confirmados, 85 mortes estão em investigação, 326 mortes já foram descartadas, não foram por causa da Covid-19 e 51 mortes confirmadas. Essas sim, em decorrência da doença, são esses os números atuais da Secretaria de Saúde do Estado. Rafael. Obrigado, Elcio, trazendo as informações, atualizando os números para você. Lembro você de casa que esses números são divulgados pelo governo municipal, pelos governos municipais e também pelo governo do estado, pela Secretaria Estadual de Saúde. E claro, a gente sempre faz atualização aqui no nosso Balanço Geral. Agora vamos falar sobre o auxílio emergencial, vamos falar sobre esse assunto que é tão polêmico no nosso país. O governo federal cancelou na noite de ontem a antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial, que estava previsto para acontecer hoje, essa segunda parcela. Danilo Cacheta já está com a gente mais uma vez aqui no estúdio do nosso Balanço Geral para a gente conversar, bater papo e explicar para você de forma extremamente clara tudo que está acontecendo, porque esse é o nosso objetivo, né, Danilo? Da forma mais didática possível explicar para a população toda essa situação. Então, o governo não tem dinheiro, é isso? Boa tarde para você. É mais ou menos isso, Rafael. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Até eu queria aproveitar isso que você falou aí para fazer um esclarecimento aqui ao nosso telespectador do Balanço Geral. Eu sou jornalista. Eu também. Isso é importante, porque, gente, nas redes sociais o povo tem me atacado também, falando, Rafael, tem gente que chega e fala, Rafael, libera o auxílio para... Eu não tenho. Olha, se eu tivesse essa oportunidade de liberar... E nem nós trabalhamos na Caixa Econômica, a gente tem acesso à Caixa Econômica. É bom a gente esclarecer isso. Todas as informações que a gente traz aqui para você, telespectador, é porque a gente levanta, apura, vai atrás, liga para um, liga para outro, para tentar chegar a essas informações. Então, às vezes, ele está com uma dúvida específica. Ah, mas o meu caso aconteceu isso. O seu caso aconteceu isso, nós jornalistas não vamos ter acesso a essa informação para te passar. Não, e interessante que as pessoas acham que a gente tem um telefone que vai cair na mesa do diretor. Não temos, infelizmente. E aí isso é importante para que ele talvez assim, está gastando toda a energia conosco, mas ele precisa saber quais são os canais, onde ele vai procurar, até para não perder tempo e ter uma informação mais certa, Exato. Né, Rafael? Então, 111 é o telefone, viu? Mas não funciona, mas é o telefone. Eu queria falar até mais do que isso, porque o 111, que todo mundo está reclamando, ele é especificamente para a questão do auxílio emergencial, problemas com o auxílio emergencial. Mas muitas pessoas, Rafael, estão com problema no auxílio emergencial por causa do cadastro único. Aí é outra coisa. Aí é outra situação, porque o cadastro único ele é vinculado ao Ministério da Cidadania. Aí o telefone é o 121. Nossa. Então vamos supor, o cadastro único está desatualizado, lá tá que você era solteira, você era casada, agora é mãe solteira, e no cadastro único está que você é casada. Isso pode dar problema, então tem que ver lá no 121, que é o telefone do Ministério da Cidadania. Né? Então, outra situação, o cadastro não tinha que eu tenho 2 filhos, eu já tenho 2 filhos, então são 3 pessoas na casa, né? E essa informação é importante no auxílio emergencial. Fundamental. Mas se não tiver atualizado no cadastro único, aí ela tem que ligar no Ministério da Cidadania. Então, essas informações são Existem importantes. particularidades, cada caso é um caso diferente. Lembrando então, o número 111 é para o auxílio emergencial.
Você que fez o cadastro no aplicativo e está em análise, por exemplo, está demorando, você vai entrar em contato através do número 111. Ah, Rafael, não dá, não está funcionando, não está travando, está isso, está aquilo, está aquele outro. Tenha um pouco de paciência, porque infelizmente isso tem acontecido e muito, e é uma reclamação de todos. Infelizmente, né? Mas então, você comentava sobre a questão do... Falta de dinheiro. Da segunda parcela. A grande questão, Rafael, foi o seguinte, nós vamos pagar a segunda parcela, né? A segunda parcela do auxílio emergencial já estava prevista para ser depositada na segunda-feira, a partir do dia 27 de abril. E o governo, isso no início da semana, o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, anunciou que ela seria antecipada e ia começar a pagar hoje. Ia começar a pagar hoje porque tem um calendário, né? Só que ocorre que ontem à noite o Ministério da Cidadania divulgou uma nota dizendo que por indisponibilidade de caixa, porque a demanda de pedidos foi muito maior do que aquilo que eles esperavam. E apesar do desejo do governo em tentar antecipar a parcela, eles não conseguiram a disponibilidade financeira necessária. Isso significa o quê? A gente fez uma reserva, vamos supor assim, olha, vamos planejar aqui o auxílio emergencial. Eu e o Rafael planejamos o auxílio emergencial. Então nós vamos gastar aqui 30 milhões. Vamos colocar assim porque o valor é muito maior do que esse, mas só para explicar. 30 milhões de reais ou bilhões de reais. Aí, esse dinheiro, esses 30 bilhões, seriam gastos aqui para a primeira e a segunda parcela. Só que ele foi gasto quase todo na primeira parcela. Então, o que o governo vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar dinheiro de outro lugar. Então, aí tem uma questão legal, porque tem leis em cima disso. Ele tem que fazer uma disponibilidade financeira de outra pasta, de outro recurso, para colocar no pagamento do auxílio emergencial. Isso não foi possível para antecipar a segunda parcela de hoje. Agora, politicamente, isso preocupa demais a nossa sociedade, o cidadão de bem, porque deixa claro também uma falta de organização nesse processo todo, porque conseguiram soltar esse benefício, foi um benefício muito grande na primeira parcela para muitas e muitas pessoas e perceberam, assim, dessa forma, depois que liberaram o benefício, que não teriam dinheiro suficiente. Então, isso me preocupa. Mas, assim, é bom explicar, Rafael, aqui para o nosso telespectador, que o dinheiro que o Rafael menciona é neste momento. Sim. Isso não significa que a segunda parcela não será paga. Não é isso, gente. A segunda parcela vai ser paga normalmente, só não vai ser antecipada como estava prevista a antecipação para começar a pagar hoje. Importante também dizer sobre o pagamento em dinheiro, em espécie, o saque. Ele ainda não está sendo feito. Então não adianta ir para a Caixa ou para a lotérica para sacar o valor do auxílio emergencial. Se você já teve a primeira parcela aprovada e o dinheiro está lá na conta, aí você fala assim, não, mas então eu quero ir lá sacar. Vamos supor que você tem uma conta poupança e o dinheiro caiu na sua conta poupança. Não adianta. No caso da conta poupança, sim, ela já está disponível porque o dinheiro caiu na conta poupança, você pode movimentar, tiver o cartão, movimentar da forma como que você quiser. Mas naquela outra hipótese, Rafael, da conta digital, as pessoas que fizeram aquela conta social digital que não tinham conta na Caixa ou conta em outro banco. Aí, essa movimentação, por enquanto, só pode ser feita dentro do aplicativo. Ela não está autorizada para poder você ir sacar o dinheiro na boca do caixa. Essa autorização começa a partir da semana que vem, de segunda-feira, e é também um calendário que a gente já falou aqui no balanço, que é um calendário a partir da data de nascimento do cidadão. E lembrando que em relação àquele aplicativo chato que é o Caixa Tem, é esse que é o aplicativo, lembrando que nesse aplicativo você consegue pagar conta de luz, conta de água. Deixa eu aproveitar. É quando consegue acessar, né? Porque está todo mundo reclamando que não consegue acessar, mas aí a Caixa diz o seguinte, que tem que esperar e tentar. Fica lá, aquela bolinha lá, né, atualizando. Vamos aproveitar, deixa eu conversar com o Túlio Amâncio. O Túlio Amâncio vai falar sobre algo extremamente importante em relação à Caixa Econômica Federal, que é a ampliação no horário de atendimento para a nossa população. Túlio, me conte tudo. Ô Rafa, hoje já foi nesse horário, já está nesse horário ampliado. Começou às 8 da manhã e vai até às 2 da tarde, vai ser assim agora, mas não em todas as agências da Caixa Econômica Federal. São algumas. Eu vou dar licença para o Ismael Cristiano mostrar para a gente. Essa aqui é a caixa que fica em frente à Praça do Antigo Fórum. Essa é uma das 4 agências da Caixa aqui de Uberlândia que vão funcionar nesse horário, das 8 da manhã às 2 da tarde. As outras são a da Tubal Vilela, do centro da cidade, a do bairro Martins e a do Luizotti. Então, reforçando, Caixa do Antigo Fórum, Tubal Vilela, Luizotti e Martins.
Na cidade de Uberaba, Rafa, vai ser a caixa da Avenida Leopoldino de Oliveira e a caixa do bairro Abadia. Em Patos de Minas, apenas a agência da rua Olegário Maciel. Então, repetindo, em Uberaba são duas agências, a da Leopoldino de Oliveira e a do bairro Abadia, e em Patos de Minas, a da agência da rua Olegário Maciel, região central da cidade. Importante, Rafa, a caixa vai atender e está atendendo só para casos onde os clientes não estão com o cartão ou esqueceram a senha. Então aí eles estão fazendo saques na agência, mas em casos específicos. Benefício de INSS, pagamento seguro-desemprego, retirada do Bolsa Família, outros benefícios sociais, menos o auxílio emergencial. Auxílio emergencial não tem nada que vir na agência. Quem está chegando aqui para falar sobre o auxílio emergencial, tirar dúvida, está sendo barrado ali na porta. Ó. O Ismael está mostrando isso para a gente, o pessoal está dando meia volta, está sendo direcionado para voltar para casa, que aí, segundo os funcionários da Caixa estão orientando, dúvidas sobre o auxílio emergencial apenas no site ou no aplicativo, Rafa. Então é bom que todo mundo fique atento a isso. Quem está chegando aqui não está entrando, tá? Dúvidas sobre o auxílio emergencial apenas no site, no aplicativo ou pelo telefone 111, que é exclusivamente para tirar dúvidas sobre esse auxílio emergencial. Muita gente está reclamando que esse telefone não está funcionando muito bem, tentam contato, mas não conseguem, mas ele é exclusivo para tirar dúvidas na questão do auxílio emergencial. Então as agências não estão fazendo esse tipo de atendimento, só nos casos, como eu disse, saque de algum benefício, de alguma coisa que a pessoa não tenha o cartão ou tenha esquecido a senha. Rafa. Claro, para você que acompanha o nosso Balanço Geral. Agora, Túlio, aproveitando que você está em frente à Caixa, você percebeu se as pessoas estão respeitando aquele distanciamento, estão sendo orientadas do lado de fora do banco? Porque, ó, Estamos vendo isso não, Estamos vendo isso não, hein, Túlio? Rafa, é complicado, porque eu tô aqui já tem uns 10 minutos mais ou menos, tá tendo a orientação sim. Toda hora vem um funcionário aqui, afasta o pessoal, já tá até perguntando para eles na fila o que eles estão querendo, quem não pode já sai ali na hora, já vai embora, igual tá acontecendo agora. Mas o pessoal, rapaz, na hora que o funcionário da Caixa sai, o pessoal já junta de novo. Então é uma questão assim, tem o controle da Caixa, mas também o cliente tem que ter essa consciência. Né? Não é só o momento em que ele é pedido para dar essa afastada do coleguinha que está na frente, não. Ele tem que ter a consciência que tem que ter esse distanciamento social aí a todo momento. Rafa, é uma orientação e é importante que todos respeitem. Exatamente, tem que ter essa responsabilidade. Obrigado, Túlio, pelas informações, falando sobre esse horário ampliado para atender a nossa população. Rafael, naquele lugar ali onde o Túlio está mostrando, aqui em frente à agência, está marcado no chão, viu? Tem a marquinha no chão para... Está marcado, então é muito mais consciência do que é problema da Caixa Econômica. Também nem tudo é problema da Caixa, não, viu, gente? Deixa eu fazer um comentário aqui, eu tenho que fazer, não tem jeito. Tá tão burocrático conseguir o auxílio emergencial, conseguir qualquer tipo de auxílio, tá tão difícil. É aplicativo para pedir, é aplicativo para conseguir, é um monte de critérios que você tem que ter, é um monte de cadastros que você tem que ter atualizado. Aí a Caixa Econômica Federal resolve também abrir as agências, isso é extremamente importante, só que abre algumas só. É muito difícil para a população. Vamos abrir todas, gente, pelo amor de Deus. Já que a intenção era essa, né? Porque daí fica confuso. Aqui em Uberlândia são essas 4 agências que o Túlio falou, porque eles fizeram o quê? Eles pegaram mais ou menos por região, sabe? No centro, que são 2, ali, no caso é da Tubal Vilela e a da Antigo Fórum, que é essa que ele mostrou. E aí tem outra na Fernando Vilela, que é no bairro Martins, e outra na José Fonseca e Silva, que é lá no Luizotti. Então, eles pegaram as agências mais movimentadas e definiram pelas agências mais movimentadas. O atendimento vai ser das 8 da manhã às 2 da tarde. Isso começou desde ontem em algumas agências do país, mas o que o Túlio destacou é muito importante. Não serve para o auxílio emergencial. Então, mais ou menos, porque, por exemplo, se alguém já teve o benefício aprovado e o dinheiro caiu na conta dele, mas aí não tem o cartão, não tem a senha, sumiu, era uma conta antiga, não sabe que conta é essa, aí ele tem que ir até a agência para recadastrar a senha, para pegar um cartão, para conseguir sacar lá na boca do caixa. De alguma forma ele consegue ter acesso ao auxílio emergencial. Agora, se é problema no cadastro, porque tem análise, porque deu dados inconclusivos, eu já vou falar disso, seus dados foram inconclusivos,
Tudo isso aí não adianta, porque os funcionários da Caixa sequer têm acesso a esse sistema. Quem tem é só o aplicativo, é só o pessoal do 111. Tamanha dificuldade. Agora, para você que acompanha o nosso Balanço Geral, e Danilo, por favor, lembrando mais uma vez que nós estamos aqui à disposição, a TV Paranaíba está à disposição para alguém da Superintendência da Caixa para trazer explicações em relação a inúmeros questionamentos que nós estamos recebendo. Infelizmente, essas pessoas que deveriam estar aqui explicando, participando, não estão fazendo isso. Mais uma vez eu reitero, nós estamos aqui à disposição porque o nosso objetivo é ajudar a população. Como eles não estão vindo, Danilo, eu vou ter que abusar de você mais uma vez. Claro, à vontade. Eu vou pedir para você voltar aqui no Balanço Geral daqui a pouco para responder alguns questionamentos, principalmente porque tem novidade em relação ao aplicativo do auxílio emergencial. Aquela pessoa que está lá em análise, tem mudança. Tem, porque o aplicativo foi atualizado e muita gente que fez lá no começo, nos dias 7, 8, 9 e 10 de abril, estavam aguardando, agora de ontem para hoje começaram a receber uma outra notícia. Eu vou trazer essas informações daqui a pouco aqui. Daqui a pouco ele volta. E você de casa que está participando aqui no nosso balanço, obrigado, Dani. Obrigado. Você de casa que está participando aqui no nosso Balanço Geral, pode mandar a partir de agora perguntas que eu vou passar para o Danilo. Então corre lá no Facebook do Balanço, vai lá, facebook.com/BalançoGeralBerlândia, acompanhe a nossa transmissão, compartilhe, por favor, a nossa transmissão e fique à vontade para mandar questionamentos em relação ao auxílio emergencial. Você que tem uma dúvida em relação ao auxílio emergencial, nós estaremos respondendo aqui na medida do possível na próxima participação do nosso querido Danilo Cacheta. Então participe mesmo, conto com a sua audiência e conto com a sua participação. Vamos girar informação para você de casa acompanhando o nosso programa. Repórteres na tela do Balanço, Ellen Vilela, Elcio Fonseca, Túlia Mâncio, é a nossa equipe que não para, não dorme em serviço para você. E a gente vai falar agora sobre o tráfico de drogas. Eu começo com a Ellen Vilela porque olha só, depois de denúncias, a polícia conseguiu apreender drogas que estavam escondidas no interior de uma mesa de sinuca, Ellen Vilela. Isso mesmo, viu, Rafael? A polícia chegou até a residência depois de uma denúncia anônima. O denunciante contou que num imóvel que fica no bairro Abadia, em Uberaba, aconteceu um intenso tráfico de drogas. Uma comercialização ali dioturnamente, viu? Assim que os policiais foram até o local, assim que eles viraram a rua, digamos assim, o traficante foi avisado por familiares e amigos, olheiros ali, né? Aí os policiais chegaram até o local, ele não estava mais lá. A mãe do morador contou que não sabia se o filho estava traficando drogas, porque já tinha sido preso. Então a polícia conseguiu fazer uma autorização dela ali e conseguiu fazer uma busca na residência. E ela disse que eles não encontraram nada. Então eles pediram um reforço aí do grupo Ambiente Especial com os cães farejadores. Assim que os cães chegaram, não tiveram nenhum tipo de dúvidas, viu? Eles foram até a mesa de sinuca, os policiais abriram o local lá e conseguiram encontrar a droga. Tinha material também que estava sendo utilizado para fazer a venda, a comercialização da droga, como balança, e também eles apreenderam dinheiro, tudo levado para a delegacia de polícia civil. O morador denunciado aí, Rafael, segue foragido. É com você. Agora é importante dizer, a mãe, que é dona desse estabelecimento comercial, que foi abordada pelos policiais, ela tinha que ter sido levada para a delegacia, porque com certeza, por mais que ela falou que não sabia que o filho tinha voltado a traficar, como é que a droga estava escondida lá? Estranho. Ellen Vilela, obrigado. Deixa eu conversar agora com o Elcio Fonseca. Essa situação da Ellen foi lá em Uberaba. Agora preste atenção nesse caso que aconteceu em Patos de Minas. A polícia apreendeu uma grande variedade de drogas em Patos de Minas. Drogas que normalmente não são comuns. Elcio. Verdade, Rafael. Olha só a lista aí de drogas apreendidas ontem aqui na cidade. Maconha, sementes de maconha, skunk, que é uma droga, uma espécie de maconha também, cocaína, LSD, que é droga sintética, e também outra droga sintética chamada de gota ou pingo, é uma droga sintética líquida. Tudo isso foi apreendido em uma mesma casa no bairro Coração Eucarístico, depois de denúncias da população, viu, Rafael? E um jovem de 20 anos apenas, ele foi preso em flagrante, era morador dessa casa e toda essa droga estava no quarto dele, aliás.
Que bom que ele foi preso, viu? Excelente trabalho da polícia. Obrigado, Elcio. Agora o Túlio Amâncio também falando sobre tráfico de drogas. Um homem foi preso na cidade vizinha de Araguari por causa do tráfico de drogas. Como é que foi essa operação, digamos assim, da polícia? Ô, Rafa, isso aconteceu no bairro Amorim, na cidade de Araguari. A polícia recebeu uma denúncia de que essa casa era um ponto de tráfico de drogas. Então a polícia montou uma operação, foi até o local e lá encontrou sozinho o morador. Um homem de 32 anos. Com ele, a polícia encontrou diversos tabletes de maconha, uma balança de precisão, quase R$1.000 em dinheiro. Então, por conta disso, ele foi preso por tráfico de drogas. E essa foi a terceira vez que ele foi preso pelo mesmo crime, Rafa. Obrigado, Túlio, pelas informações. Obrigado aos nossos repórteres. Você viu, terceira vez que foi preso pelo mesmo crime, não é? Não, né? Obrigado, Ellen, Elcio, Túlio Amâncio, a nossa equipe que não para você. Um tamanduá-bandeira foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, isso na noite de ontem, na cidade de Araguari. O Túlio Amâncio volta a participar comigo e tem os detalhes. Túlio, onde é que ele foi encontrado, esse tamanduá? Onde ele estava? Ô, Rafa, ele apareceu numa casa no bairro Independência. Os moradores, claro, se assustaram. Imagine você chegar na sua casa e ter um tamanduá-bandeira na sala. Então eles se assustaram, mas eles sabiam muito bem o que fazer, ligaram para os bombeiros. E aí quando os bombeiros chegaram, o bichinho deu trabalho, viu, Rafa? Ele correu para o meio do mato, terrenos vizinhos ali. Os bombeiros demoraram cerca de meia hora até conseguir capturar o tamanduá. Ele passou por exames numa clínica veterinária, está tudo bem, não tinha nenhum ferimento nem nada, então por isso ele foi solto numa reserva ambiental. O tamanduá saiu bem dessa história, foi só o susto da família mesmo, Rafa. Que bom, e os bombeiros fizeram um excelente trabalho e a orientação é sempre essa, viu? Encontrou um animal que não está no seu habitat natural, entre em contato, por favor, com a equipe dos bombeiros. Obrigado, Túlio, pelos detalhes. Um motorista levou um susto ontem à noite. Explico por quê. Um cavalo, gente, entrou na frente do veículo, causando um acidente na rodovia. Acompanhe os detalhes agora sobre esse caso aqui no nosso Balanço Geral com a nossa querida Ellen Vilela. Ellen. Rafael, o acidente foi na MGC 497, rodovia que dá acesso à cidade de Prata. O motorista contou que por volta de 7 horas da noite, ele seguia pela rodovia quando, de repente, o animal atravessou a pista. O acidente foi inevitável. O para-brisa foi quebrado, o vidro quebrado aí atingiu a mão do motorista. E ele disse que assim que ele percebeu a colisão, que teve o acidente, o cavalo fugiu. Então não sabe nem qual a situação ficou esse cavalo, viu? É com você, Rafael. Vilela, gente, cuidado com os animais soltos na pista. E lembrando, 497, né, Ellen? Você conhece muito bem, eu também conheço, uma rodovia extremamente perigosa, não tem acostamento, uma rodovia escura, mal sinalizada e existem muitas fazendas, chácaras ali próximo e com certeza esse animal pode ter saído de um local como esse e invadido a rodovia e provocado um acidente e pode causar aí uma tragédia. Então, por favor, cuidado, viu? Você que é proprietário, fique atento, principalmente nessa nossa região. Ellen, obrigado pelas informações. Olha, o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pela aplicação do Enem, publicou hoje uma alteração no calendário do exame. Quem tem as informações em relação a isso é a nossa querida Ellen Vilela. Me conte. Rafael, de acordo com as informações, as provas do Enem Digital foram adiadas para novembro, dia 22 e 29. No texto ficam definidas as novas cidades de aplicação do Enem Digital, agora distribuídas em todas as 27 unidades da federação. Não houve alteração com relação à aplicação do Enem impresso, que segue com previsão de ser realizado nos dias 1º e 8 de novembro. Outro ponto é a concessão da gratuidade da taxa de inscrição a todos os participantes que se enquadrarem nos perfis especificados nos editais, mesmo sem o pedido formal dos inscritos. A regra vale para os participantes que optaram pelo Enem impresso, quanto para os que escolheram o Enem Digital, para os dois casos, viu? E se aplica também, inclusive, aos isentos em 2019, que faltaram aos 2 dias de prova e não tenham justificado a ausência. No ato da inscrição, Rafael, para o Enem 2020, o estudante terá isenção garantida se preencher os seguintes requisitos: esteja cursando a última série ou cursou
todo o ensino médio, em qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública, como bolsista ou como bolsista integral da rede privada, e tem a renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. E declare, Rafael, estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda e que esteja inscrito no CAD Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que requer ainda renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Rafael, com você. São as regras e também esse novo calendário. Obrigado, viu, Ellen, pelas informações. Deixa eu voltar a Patos de Minas, porque a Prefeitura lá de Patos lançou um portal de saúde que vai trazer informações epidemiológicas em tempo real em relação aos casos de saúde, aos casos de coronavírus. O Elcio Fonseca tem os detalhes e conta pra gente. Rafael, o site já está disponível para todos e para o acesso aí de todo mundo desde ontem. O endereço é saude.patosdeminas.mg.gov.br. Lá o pessoal vai poder ver, além dos números atualizados, como eu disse no começo do programa de hoje, vão poder ver também os canais de atendimento para as pessoas que têm sintomas da Covid-19, vão poder também ver a disponibilidade de leitos aqui no município, leitos para internação e também projeções da Secretaria de Saúde do município com relação à doença aqui na cidade e também várias outras informações, como dicas de prevenção com relação ao coronavírus. Tem muitas informações lá nesse novo site, eu já dei uma passada por lá e dou a dica aí para todo mundo aqui de Patos de Minas também dar uma passadinha assim que possível por esse novo site. Repetindo o endereço, saude.patosdeminas.mg.gov.br. Rafael. Por favor, você que tem aí interesse, fique atento, ali vai ter todas as informações. É uma excelente ideia isso aí, para informar, para deixar claro para a população todas as ações que são desenvolvidas. Como em Patos de Minas, aqui em Uberlândia, você também tem um site parecido que tem todas as informações. É só procurar lá no site da Prefeitura, tem um link que você vai ir diretamente para essa página, onde terá todas as informações em relação ao coronavírus e também as ações de combate à doença. Bom, você que me acompanha nas redes sociais, você que está sempre ligado aqui no nosso Balanço Geral, é agora que nós vamos falar mais uma vez sobre o auxílio emergencial. Então você que está aí na expectativa, mandou o seu questionamento, mais uma vez nós estamos recebendo o jornalista Danilo Cacheta. São inúmeros questionamentos. Lembrando você de casa, nós vamos falar precisamente sobre o auxílio emergencial, o valor de R$600. Porém, a gente sabe que existem muitas pessoas que estão em análise ainda. O governo começa a pagar a partir da próxima semana a segunda parcela, não pagou hoje. E tem gente que não recebeu nem a primeira, né, Danilo? Tem gente que não recebeu nem a primeira, essa é a grande dúvida. Então eu quero falar para você, telespectador do Balanço Geral, que fez a inscrição no aplicativo do auxílio emergencial entre os dias 7 e 10 de abril. Dia 7 de abril, Rafael, foi o dia que começou, que o aplicativo foi disponibilizado, né? Nós falamos primeiro dia. Então, quem fez a solicitação no primeiro dia, até o dia 10, que é até o final da semana, foi numa terça-feira, dia 7. De terça, quarta, quinta e sexta. Sexta deu dia 10. Quem fez nesses 7, 8, 9 e 10... e ainda encontra-se em análise. Fica aquele negócio rodando lá, análise, ele aparece a mensagem, né? Seu benefício está em análise. Perfeito. E agora, o que aconteceu? Muitos desses benefícios foram analisados pelo governo, porque o que o governo faz? Na hora que insere esses dados lá no aplicativo, ele insere os dados no sistema do governo, que é a chamada DataPrev, é a empresa de previdência do governo, a empresa de tecnologia do governo, e ela vai em todas as bases de dados. Vai da Receita Federal, na Caixa Econômica, no Ministério da Cidadania, todo lugar onde tem alguma informação daquele CPF e busca os dados para confirmar se os dados estão batendo. Se aconteceu algum problema de informação, os dados, eles estão chamando de dados inconclusivos. O que pode ser o dado inconclusivo? São várias as hipóteses, então cada um tem uma situação. Por exemplo, colocar o CPF vamos supor que você colocou que tem 3 pessoas na casa. Certo. E aí, para informar a quantidade de moradores numa mesma residência, tem que informar o CPF deles. Só que outra pessoa que já teve o benefício aprovado também informou
no outro aplicativo. Que eu estava lá no... Que esse mesmo CPF estava em mais de uma casa diferente. Então tem que ver, porque um CPF só não mora, ele não pode morar em duas casas. É uma pessoa só. Entendeu? Aí o governo tá devolvendo para análise. Então, assim, esses dados inconclusivos são várias as hipóteses. Pode ter alguma informação errada na base de dados da Receita Federal, por exemplo. Está faltando o sexo, masculino, feminino na Receita Federal. A mãe chefe de família, que não tem essa informação no cadastro único. Na hora de confrontar o dado, o cadastro único deu uma informação diferente. Então, essas pessoas que deram com dados inconclusivos ou que o benefício está em análise ainda. Lembrando, pessoas que fizeram de 7 a 10 de abril. Ah, Rafael, mas o meu benefício está em análise, mas eu fiz dia 11. Então, dia 11 não entra. Até porque gente, tem um prazo aí para fazer essa análise, tem que deixar claro. E esse prazo também é uma previsão. O governo fala em previsão. Então vamos lá. Se você fez o cadastro a partir do dia 11, deve aguardar. A Dataprev disse que está fazendo a análise de 7 milhões de cadastros dessa faixa depois do dia 11 e esses beneficiários devem ter um retorno até amanhã. Eles deram um prazo, uma previsão de dar uma resposta até amanhã desses que fizeram depois do dia 11. Os outros que fizeram de 7 a 10 de abril, então o que acontece? Na hora que o aplicativo abriu a possibilidade, ele foi atualizado, e ele abriu a possibilidade de você refazer o cadastro. Então o que você vai colocar? Você vai refazer todo o cadastro. Colocar as informações novamente. É claro que você deve checar essas informações. Por exemplo, se foi algum problema na Receita Federal, ele indicou lá, olha, os dados não estão batendo com a base de dados da Receita Federal. O que tem que fazer? Ir lá na Receita Federal primeiro, verifica no site da Receita quais são os dados que estão inseridos lá. Se precisar fazer alguma alteração na base de dados da Receita, no próprio site é possível fazer. Então, resolve isso primeiro. Tem também, Rafael, aquelas pessoas que tiveram um benefício negado, né? E quando a Caixa nega o benefício, ela informa lá o motivo. Olha, o seu benefício foi negado por isso, isso e aquilo. Essas pessoas também têm a possibilidade de fazer a revisão. Vamos supor que seja uma atualização do cadastro. Certo. Né? Por exemplo, o CPF, como você explicou agora há pouco. Aí ele pode ir lá e recorrer. É como se fosse um recurso. Ele vai fazer novamente o cadastro e vai mandar de novo para a Dataprev e a Dataprev vai fazer a análise. Aí você me pergunta assim, tá, mas aí o que acontece? Eles já pagaram a primeira? Esse é o questionamento de todo mundo que está com medo de ficar sem receber. Não tem nada a ver. A Caixa a lei está na lei, tá? Que foi aprovada lá no Congresso Nacional. O governo vai garantir o pagamento das 3 parcelas, independente do dia em que foi feita a solicitação. Então, se você está fazendo a solicitação hoje, vamos supor que está fazendo o cadastro hoje, mas já pagou a primeira, não tem problema, você vai receber as 3 parcelas normalmente. Muito provavelmente vai receber uma junto com a outra, né? Porque aí já vai estar pagando a segunda, quando a análise do resultado for divulgada pela Caixa. Então, assim, não tem problema. As 3 parcelas de R$600 estarão garantidas. Mesmo a partir de semana que vem, pagando a segunda parcela, e refazendo a pessoa que não recebeu vai receber normalmente. E quem fizer o cadastro hoje, refazer o cadastro porque deu dados inconclusivos, ou que teve o benefício negado, ou que não fez ainda, eles vão ter garantidas as 3 parcelas. Entendido, gente? Entendeu essa novidade? Agora vamos responder alguns questionamentos? Vamos responder? Para você que acompanha o nosso Balanço Geral, muitos amigos do Balanço mandaram para a gente, através do Facebook do Balanço, alguns questionamentos em relação a várias dúvidas sobre o auxílio emergencial. Mas antes da nossa dúvida, deixa eu conversar com o nosso querido Flávio Soares, porque o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, ele vetou, assunto que a gente falou. Isso. Vetou alguns trechos da lei que foi aprovada na sexta-feira passada na Câmara Municipal, que tornava obrigatório o uso de máscaras de proteção na cidade. O Flávio estava na Câmara acompanhando toda a discussão, também acompanhando direto aí todos os detalhes em relação ao prefeito sobre essa lei. E aí, o que ele vetou, o que ficou claro agora para a nossa população? Eu tenho que usar máscaras? É obrigatório usar máscaras? Boa tarde.
Boa tarde, Rafael. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Olha só, o prefeito ele se preocupou em relação principalmente a gastos aí à população. Então, a população vai poder sim continuar saindo na cidade sem o uso obrigatório da máscara, tá? Isso era previsto na lei que foi feita aí pela mesa diretora, encaminhada. Então, a gente tem esses vetos, foram encaminhados ontem, não foram publicados, na verdade, no Diário Oficial ontem à noite. O prefeito Adelmo Leão, ele excluiu da lei a parte aí que dava essa distância mínima de 2 metros entre, por exemplo, no comércio, vendedores, ou seja, os funcionários e também os clientes. Então essa parte foi excluída da lei que já havia sido criada no dia 17 de abril. Ele também se preocupou em relação às penalidades, porque o que foi defendido, inclusive, por alguns parlamentares que votaram favoráveis a esses vetos aí do Adelmo Leão, do nosso prefeito Adelmo Leão, é que justamente o setor está tão já calejado, está tão já massacrado, com prejuízos que estão sendo amargados, e ele ainda teria que pagar multas. Para você ter uma ideia, Rafa, na lei aí que a gente tinha, tinha multa, por exemplo, de R$300, e o comerciante, o empresário, ainda poderia perder até o alvará de funcionamento se ele descumprisse o que estava determinado na lei. Então, de fato, principalmente vereadores que vêm do setor comercial já defendiam isso, na verdade, antes mesmo, lá durante a sessão em que esse projeto passou por votação pelos colegas parlamentares na Câmara e agora mais uma vez. Hoje eu acompanhei a sessão, é uma sessão remota, justamente por videoconferência, justamente para seguir as medidas de segurança da Câmara Municipal. E o que acontece é o seguinte, todos os parlamentares participaram dessa reunião, tá? Todos. E dos 23, porque na verdade 3 ausências, 23 parlamentares presentes, os 23 foram favoráveis à decisão do prefeito. O prefeito, Adelmo, Rafa, é bom a gente também citar e reforçar, ele só manteve a questão da obrigatoriedade da máscara se essa pessoa for entrar no comércio. Aí ela precisa realmente utilizar esse equipamento de proteção. Conversando com vereadores, inclusive vereadores de oposição, ou que compõem a base, a questão de oposição, né, ao governo, eles deram algumas ideias. E eu acho que vale a gente até discutir também no estúdio, que as unidades de saúde, os postos de saúde em Uberlândia, deveriam oferecer de graça esse equipamento de proteção à comunidade. Porque na cidade existe um comitê de enfrentamento à crise e que funciona muito bem. Tem representantes do Ministério Público, das forças de segurança, principalmente profissionais da área de saúde e que defendem sim a utilização da máscara. Só que hoje, não tendo essa obrigatoriedade na rua, o comitê pede a questão do bom senso. Só que muita gente ainda não pode pagar por esse equipamento, né, Rafa? Então, a dica dada aí pelos colegas lá parlamentares, eu acho que é uma boa. Quem sabe isso não pode acontecer e toda a comunidade ter acesso a esse equipamento de proteção. Fornecer para a nossa população. Obrigado, viu, Flávio, pelas informações aqui no Balanço. Você viu que o prefeito vetou várias coisas nesse Rafael, texto. mas deixa eu te falar uma coisa aqui, só um minutinho. Ontem à tarde, o prefeito Adelmo Leão fez uma live no Facebook. Foi, eu vi. E disse que comprou um lote de máscaras não profissionais para distribuir para a população de baixa renda. Essa medida que o Flávio comentou que os vereadores da oposição sugeriram, na verdade já foi tomada. O prefeito anunciou que já fez essa compra de máscaras para a população de baixa renda, mas é uma quantidade insuficiente. Muito pequena. Não é ainda algo que justifique obrigar todo mundo a sair de casa com a máscara. Então, assim, ele vai, de fato, distribuir em algumas unidades de saúde, para aquelas pessoas de baixa renda, algumas máscaras a partir dos próximos dias. Mas, claro, a quantidade não é ainda suficiente. Claro que não é. Agora, eu gostei muito da ideia, é importante dizer, que estaria disponível nas unidades de saúde. Então, a pessoa que tem a unidade de saúde perto de casa, chegaria lá e teria à disposição aí uma máscara. Eu acho que isso é fundamental, porque a gente sabe, a gente falou sobre isso aqui no nosso balanço, existem muitas pessoas que não estão tendo nem arroz em casa, nem feijão em casa, imagine comprar uma máscara, né? Aí é uma situação difícil. Agora, ô Danilo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ele vetou, o que sobrou? Pois é, não sobrou quase nada na lei. Vetou. Na verdade, essa lei, é o que a gente comentou ontem, né? Era uma lei completamente inútil, porque assim, se você observar, o que sobrou na lei é que os funcionários das empresas, dos comércios, eles vão ser obrigados a usar máscaras. Sim. Mas isso já está estabelecido no decreto que autorizou a reabertura do funcionamento do comércio em Uberlândia. Aliás, lá tem penalidade, na lei não tem. Porque lá no decreto, se as pessoas descumprirem, ela pode ter o alvará suspenso pela prefeitura. Na lei da Câmara, até tinha essa previsão, tinha multa, como o Flávio falou, tinha previsão da suspensão do alvará, mas o prefeito vetou esse trecho e o veto foi confirmado, mantido pela Câmara. Quer dizer, uma lei que não tem penalidade é uma lei que não serve para nada.
é como se fosse uma orientação. É a lei do bom senso. Agora prevalece o bom senso. Agora, essa história também de obrigar todo mundo a sair de máscara na rua era uma insanidade. É claro que pedir é uma coisa, sugerir é uma coisa, pedir a consciência das pessoas, mas obrigar está distante. E um trecho que o prefeito manteve, Rafael, foi mantido um dispositivo da lei que obriga os clientes a entrarem nos comércios usando máscara. A gente discutiu isso aqui. A gente discutiu. O prefeito não vetou esse trecho. Só que não tem penalidade. Aí então, né? Porque, isso, de certa forma, autoriza a loja. Então, eu queria até falar isso para o cidadão. A loja, com essa lei aprovada agora e os vetos mantidos, a loja, o comércio, a farmácia, o supermercado, ele tem a autorização, vamos dizer assim, legal, para barrar. Fala, você não pode entrar aqui sem máscara. Ele pode fazer isso, né? Porque a lei diz que ele tem que impedir a entrada de clientes que estejam sem máscara, né? Mas a loja que não fizer isso vai ser penalizada? Não vai. Então não adianta ligar aqui, daqui a pouco a gente vai ver isso, falar assim, mas eu fui no supermercado e tal, tá todo mundo entrando sem máscara. Não tem nada que pune ele com relação a isso. E para o comerciante, na atual conjuntura, não vamos falar de supermercado, porque eles estão faturando muito bem nesse período. Vamos falar de outros comércios que vão começar a funcionar, por exemplo, a partir de semana que vem, em dias alternados. Como é que vai recusar cliente agora, meu amigo? É difícil, né? É difícil. Nem teria dinheiro para comprar máscara, né? Não dá. Danilo, vou fazer o seguinte, você continua aqui com a gente, eu vou para um rápido intervalo e nós vamos responder os questionamentos depois, que eu tenho que pagar esse intervalo rapidinho. Já a gente volta, o Danilo vai continuar aqui comigo, a gente volta aqui com seus questionamentos em relação ao auxílio emergencial. Eu volto já. Agora atenção, põe imagem na tela do Balanço Geral, olha só, um homem quebrou um interfone e entrou em um condomínio aqui da nossa cidade, mais uma vez na região do bairro Santa Mônica. Olha lá ele, olha isso. O que ele estava querendo ali dentro desse condomínio, hein, Túlio? Rafa, ele furtou uma bicicleta. Mais uma vez, como você falou, mais um furto que a gente mostra aqui no Balanço Geral. Furto no bairro Santa Mônica, num condomínio. Nesse caso aí, ele usou a mesma estratégia que os criminosos têm usado, que a gente tem mostrado aqui no Balanço Geral. Eles conseguem danificar o interfone, assim eles conseguem abrir o portão manualmente, e aí nesse caso, ele vasculhou, ele olhou o que podia levar, mas o alarme disparou, então ele pegou o que estava mais fácil, a bicicleta. Fugiu e ainda não foi localizado, essa bicicleta também não foi encontrada. Nós conversamos com o síndico desse condomínio, ele disse que essa foi a primeira ação criminosa no local, mas ele já estava atento porque os vizinhos que moram em condomínios vizinhos, pessoas vizinhas ali, elas já foram vítimas de criminosos em ações muito parecidas como essa que a gente está mostrando agora no Balanço Geral. Rafa. Obrigado, Túlio. E você de casa que está acompanhando o nosso balanço, está vendo o QR Code ali na tela? Esse QR Code é do meu WhatsApp, viu? É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code, vai abrir automaticamente o nosso WhatsApp. Se você quiser um número, é 997989900. Você conversa diretamente comigo. Você que tem imagens flagrantes como esse, mande através do WhatsApp do Balanço. A gente faz questão de mostrar. E se você reconhece esse criminoso, esse indivíduo, por favor, denuncie, procure a polícia ligando no 190 ou telefone 181. Bom, como eu prometi, Danilo Cacheta mais uma vez de volta aqui para a gente falar sobre o auxílio emergencial e responder alguns questionamentos. E a gente já começa assim, vamos pôr um questionamento na tela aqui do Balanço. Muito obrigado às pessoas que participaram com a gente. Meu auxílio foi aprovado na sexta, mas ainda não caiu na conta que informei. O que fazer? Ricardo Diniz. O Ricardo, ele informou a conta. Então, pelo visto, o Ricardo não fez a conta social digital. Se ele não fez a conta social digital, ele tem que continuar acompanhando na conta dele, porque o benefício deve cair lá. Mas sexta-feira já era para ter caído, se ele foi aprovado. Pode ser também algum dado errado, que esteja informado errado na conta que ele informou. Então, uma sugestão que eu dou para o Ricardo, nesse caso, é fazer uma tentativa no Caixa Tem, quer dizer, baixa o aplicativo Caixa Tem e faz o cadastro lá e vê se caiu alguma coisa no CPF dele no Caixa Tem. Porque se ele tiver colocado algum dado errado e a Caixa não conseguiu achar uma conta dele, aí ela criou a conta social digital. Então é uma saída para ele. Uma saída. Ou vai ter que entrar em contato através daquele telefone chato 111. Vamos lá. Mais questionamentos.
Meu auxílio foi aprovado, mas não estou conseguindo entrar no aplicativo para pegar o número da conta digital. Eu consigo sacar na lotérica só com o meu documento pessoal? É a Rayane Oliveira. Não, Rayane, pelo visto aqui você fez a opção pela conta digital. Se você fez a opção pela conta digital, ainda não está disponível o saque em espécie na lotérica ou no caixa eletrônico. Então você não vai conseguir ir até a lotérica sacar. Isso pode acontecer já a partir da semana que vem, que é quando a Caixa começa a pagar o dinheiro em espécie, mas aí vai depender da sua data de nascimento. Na segunda-feira, eles só vão pagar para aqueles que tenham nascido em janeiro e fevereiro. E aí depois segue, terça-feira, tem outros meses até o final da semana. Então tem que olhar esse calendário para você sacar em espécie. Mesmo assim, para sacar em espécie, é preciso acessar o aplicativo Caixa Tem e eles vão emitir um código. Ela só vai conseguir sacar o dinheiro na lotérica com esse código que vai ser enviado pelo aplicativo Caixa Tem. Então o procedimento é esse, ela tem que de todo jeito ter o Caixa Tem para emitir o código para ela sacar a partir de semana que vem, na data do aniversário dela. É um pouco complexo mesmo. É complexo mesmo. A gente falou sobre isso aqui no Balanço, mostrou até as datas, né, o cronograma em relação a esse pagamento. Então só com o documento pessoal ela não vai conseguir, se ela não tiver o código autorizando, ela não vai conseguir. Isso também só a partir de semana que vem. Vamos lá. Quem tem o cadastro no Bolsa Família precisa se cadastrar para receber o auxílio? Jéssica Pâmela, voltando àquele questionamento que nós recebemos no dia 7 de abril. Jéssica, na verdade não, viu? Quem já é cadastrado no Bolsa Família e recebe o Bolsa Família, esses dados já existem na base do governo. Então é automaticamente, eles vão pegar, por exemplo, se você ganha aí R$150 do Bolsa Família, eles vão pegar e aplicar o valor do auxílio emergencial. Se o auxílio emergencial for maior, eles pagam o auxílio emergencial. Isso é automático, você vai receber de acordo com a data do seu NIS, o número de identificação social, que é a mesma data em que você recebe já o Bolsa Família todo mês. E aí tem que olhar lá se caiu o valor maior. Se não caiu o valor maior, é porque ela não foi escolhida lá na base de dados do governo. Existe porque alguma tem restrição, algum problema no cadastro. Às vezes você não tem direito naquela Exatamente. área lá, por causa, às vezes, da renda familiar, de quantas pessoas moram na casa, é uma série de coisas. Né? Entendido? Obrigado aí pelo seu questionamento. Meu irmão foi aprovado e a mensagem no aplicativo do auxílio emergencial e também no número 111 diz que o valor já está depositado na conta dele, mas quando ele acessa o banco, não tem depósito. Já verifiquei que não foi criada a conta social para ele. O que posso fazer, Ivanilda Almeida? Ivanilda, deixa eu entender aqui, ó. Meu irmão foi aprovado e a mensagem no aplicativo diz que o valor já está depositado na conta dele. Tem que ver qual é essa conta dele. Ele informou isso na hora? Porque isso aqui tem várias hipóteses que pode chegar a isso. Hipótese 1, ele já estava inscrito no CAD único antes do dia 20 de março? Se já estava, a Caixa criou a conta social. Sim. Né? Ou ele já recebe algum benefício? Se recebe, estava inscrito, vai receber junto com o benefício. Se não tem nenhuma dessas hipóteses, ele indicou a conta, então ele foi lá e indicou a conta. Pode ser o mesmo problema do Ricardo lá em cima. Pode ter sido algum dado errado da conta e aí a Caixa não achou a conta e aí cadastrou na conta social. Aí ela disse, já verifiquei que não foi criada a conta social para ele. Então, se não foi criada a conta social para ele, tem uma outra hipótese, Rafael. É cheio de hipóteses. Tem uma outra hipótese. Pode ser que a Caixa depositou dinheiro em alguma conta do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica antiga dele. Aquela que estava esquecida. Aquela que você não tem nem senha mais. Aquela que ele nem lembrou. Nossa, 1900 bolinhos tinha uma conta lá. Ela foi e depositou nessa conta. Se você não cancelou a conta, ela existe até hoje. Que a prioridade é nas contas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, se ele não indicou na hora de fazer o cadastro no aplicativo. Então tem que ver a condição, né, que foi. Vamos lá, vamos a mais questionamentos. Eu tenho conta na Caixa e o meu auxílio não caiu na conta até hoje. Foi aprovado, tem uns 10 dias, tenho o cartão cidadão e nada até agora. O que devo fazer? José Luiz Barbosa. No caso do José Luiz Barbosa, ele tem o cartão do cidadão, será porque ele já recebe algum benefício, por exemplo, Bolsa Família ou não? Não sei, né? Se ele não recebe nenhum benefício, mas tem um cartão cidadão, porque para receber PIS, Fundo de Garantia, por exemplo, no caso dele, se não caiu até hoje, 10 dias, já era para ter caído. É mais um problema de conta, tem que verificar qual foi essa conta. Que ele colocou no aplicativo. Que ele informou lá no aplicativo, porque pode ser algum dado errado da conta
Ou, gente, pode ser também que a Caixa esteja atrasando, demorando, porque o aplicativo Caixa Tem nem funciona. Então, assim, nós estamos aqui tudo no campo das ideias, das possibilidades. Lembrando que eles falam sempre em previsão de pagamento tal, previsão de pagamento. Então, no caso do José Luiz Barbosa, né, a sugestão que eu dou para ele é de verificar quais são as contas dele, se não existe nenhuma outra conta no nome dele, qual foi essa conta que foi informada quando ele fez o aplicativo, se é que ele fez, se é que ele estava inscrito no Cade Único, então tem uma série de Lembrando, seu José, também, por favor, baixe o aplicativo Caixa Tem para verificar se não foi criada uma conta social para o senhor também. Exatamente, viu? porque não indica nada, né, qual conta que ele cadastrou, pode ser uma conta digital. Vera Lúcia Souza, quem já foi aprovado no auxílio e não recebeu, tem um prazo para sacar? Tem sim, Vera. Nossa, ótima pergunta da Vera. Vera, é o seguinte, a lei estabelece que o prazo é de 90 dias a partir da data da aprovação do benefício. Então, vamos supor que o seu benefício tenha sido aprovado hoje. Então, de hoje até 90 dias, 3 meses, você tem para sacar esse benefício de hoje, de R$600. Então, 90 dias da data da aprovação. 90 dias? Muita coisa, 90 dias. Quem se é emergencial, ninguém vai esperar 90 dias para sacar, né? Creio eu. Como é que você vai ficar 3 meses sem comer, sem comprar comida para colocar em casa, por exemplo? Não dá, né? Bom, lembrando você de casa que nós estamos mostrando os questionamentos que foram feitos no Facebook do Balanço Geral. A gente selecionou para responder uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Gostaria de saber, quem se inscreveu no auxílio e até hoje não recebeu nem a primeira parcela, diz que está em análise o que deve fazer, Sueli Aparecida. A Sueli entra naquele exemplo que nós conversamos agora há pouco, né, Rafael? Depende da situação dela. Ela fez a inscrição quando? Foi antes do dia 10 ou foi depois do dia 10? Se foi depois do dia 10, do dia 11 para frente, ainda está em análise. Dataprev deu uma previsão de que vai resolver isso até amanhã, para os que fizeram depois do dia 11. Se foi antes do dia 11, então de 7 a 10, aí ela tem que entrar no aplicativo, acompanhar a solicitação, porque pode ter tido algum problema de documento na base de dados do governo, dados inconclusivos, aí ela tem que refazer o cadastro e enviar novamente para eles analisarem novamente. Deixa eu, aproveitando sobre isso, lembrando você que existe alguns smartphones que fazem a atualização automática dos aplicativos, mas outros não. Então, nesse caso, por exemplo, você que tem esse tipo de smartphone, você vai ter que apagar esse aplicativo e depois refazer de novo, pedir ele novamente para que ele venha atualizado. Atualizado, isso é para alguns aparelhos, tá? Para alguns aparelhos. Porque ele foi atualizado ontem. Exatamente. Viu? Vamos lá, mais questionamentos? Eu esqueci de pôr o CPF do meu filho e sou chefe de família. Tenho um filho de 10 meses e preciso desse auxílio e só está em análise no meu aplicativo. Não atualizou para mim por conta do CPF do meu filho. Preciso colocar o CPF do meu filho. Alana Oliveira. A Alana disse que não atualizou para ela ainda, para ela colocar o CPF, quer dizer, não atualizou para ela fazer a revisão do cadastro. Aí depende, Lana, né? Depende, Lana, se você na hora não colocou o CPF do seu filho, aí você vai ter que fazer de novo o cadastro. Mas aí tem que aguardar, porque se ela fez depois do dia 11, ainda está em análise mesmo. Se ela fez antes, aí já vão liberar para ela refazer o cadastro. Aí na hora de refazer o cadastro, ela tem que colocar o CPF do filho para contar esse filho lá na divisão da renda da família. É fundamental você que vai fazer novamente esse cadastro, pegar todas as informações, como a gente explicou aqui anteriormente, verificar tudo direitinho, se está tudo certinho, se tem todos os números, para não fazer nada errado. Fazendo tudo certo já está dando errado, imagine. Vamos lá, mais um questionamento. Eu fui aprovado no domingo e até hoje não foi criada uma conta digital para mim. Como é que fica a minha situação, Lohane Guerra? Uai, Lohane, será que você já não tem uma conta antiga na Caixa Econômica e esse dinheiro foi depositado lá? Se não foi, e você diz que não foi criada uma conta digital, tem que ver, será que você já entrou, já baixou o aplicativo Caixa Tem, fez o cadastro, conseguiu, porque baixar o aplicativo também não é sinal de conseguir não, porque o aplicativo tem hora que não funciona, tem hora que a pessoa não consegue acessar, tem hora que eles ficam de mandar o código de verificação, que é aquele código de segurança e não manda. O prazo é de 10 minutos até 4 horas para mandar o código de solicitação, ou de segurança. Passou de 4 horas, o código não chegou, aí teve algum problema do aplicativo mesmo. Vamos lá, mais questionamentos? Muito obrigado, Lohane.
Tenho 20 anos e o CAD único está no meu nome da minha mãe. Eu moro com a minha mãe e eu trabalho em um comércio e a loja está fechada. Eu fiz o cadastro do auxílio emergencial e está em análise sempre que eu olho. Tentei entrar no site para atualizar o CAD único e não consegui. Será que eu não consegui por causa do CAD único? Bom, Juliana Moderno. Juliana, só para entender, são coisas diferentes o que você falou aqui. A questão do CAD único, a base de dados que foi usada pelo governo foi as inscrições do CAD único até o dia 20 de março. Todos os dados que estavam no CAD único até dia 20 de março, são esses os dados que foram analisados pelo governo. O fato de estar em análise até agora não significa que é por causa do CAD único, porque a demora na análise deve ser por conta da sobrecarga do sistema ou porque é o dia da solicitação que você fez. E aí, depois que eles derem o retorno, se for algum problema no cadastro do CAD único, a Caixa vai informar isso para que você tenha a oportunidade de refazer o cadastro e tentar novamente a solicitação. Agora, é importante uma coisa que ela falou aqui, ó, trabalho no comércio. Se você trabalha no comércio, você não tem direito ao auxílio emergencial. É verdade, né? é verdade. Se ela trabalha no comércio, ela tem carteira assinada. Não pode. Aí quem tem carteira assinada, trabalha numa loja, falou, a loja está fechada. Se ela é funcionária de loja, funcionário de loja não tem direito ao auxílio emergencial. Ela pode conseguir o benefício emergencial, que é um ato de suspensão do contrato de trabalho ou redução da carga horária, mas isso quem determina é a empresa. A empresa que suspende... É aquela outra medida provisória, não tem nada a ver com essa lei aqui do auxílio emergencial. Mas, ao que tudo indica, ela não tem direito, se ela trabalha numa loja. Exatamente, né? Bom, quero agradecer demais você de casa que participou, acompanhou o nosso Balanço Geral, acompanhou o nosso querido Danilo Cacheta respondendo. Lembrando mais uma vez, né, Danilo? Nós somos jornalistas, nós estamos aqui com o objetivo de informar você, trazer as informações. O Danilo, ele abraçou essas medidas medidas emergenciais aí, está estudando isso tudo em cima para trazer essa resposta. Mais uma vez eu reitero que nós estamos à disposição da Superintendência da Caixa para responder esses questionamentos, principalmente aqueles que a gente não tem como responder. Por exemplo, meu aplicativo travou, não funciona, só fica em análise. E aí, o que está acontecendo? São alguns questionamentos individuais que nós não temos essa resposta, infelizmente, e a Caixa tem que ter essa resposta e nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado, viu, Danilo, mais uma vez. Obrigado, Rafael, obrigado a todos. Desculpe se eu não consigo responder a todos que ligam aqui ou mandam mensagem, mas é porque a demanda está muito grande. Ainda bem, graças a Deus, né? Obrigado aí pela audiência.